Meu nome é professor Lucas, sou professor de Educação Física aqui da escola e esse tema foi trabalhado por mim durante o mestrado na Universidade Federal de Alagoas. Certo? Então, o tema principal da palestra de hoje é viés cognitivo, preconceito e diversidade. A estrutura da nossa palestra hoje vai ser em cima do que são, do conceito de vieses cognitivos, os diferentes tipos de vieses cognitivos que existem, o que é preconceito e a diferença entre preconceito e diversidade, além dos preconceitos, alguns preconceitos que existem dentro da nossa sociedade, e aí a gente vai trazer um pouquinho para o ambiente escolar. Bom, e aí a gente começa já com a pergunta básica do tema de hoje. O que são vieses cognitivos? Então, basicamente, a gente vai responder essa pergunta, né? A gente vai perceber que nossa dinâmica a neurociência que estuda esse tema, baseada em escolhas que a gente faz durante o dia a dia. Existe um link uma linha muito tênue entre o que são vieses cognitivos e os preconceitos que existem dentro da nossa sociedade. Eu vou abordar essa união entre esses dois temas para vocês a partir de agora. Antes de entrar no conceito propriamente dito do que são vieses cognitivos, a gente precisa ter em mente as decisões que a gente toma todos os dias durante a nossa vida. Então, sempre a gente está abarrotado de decisões a serem tomadas. Várias decisões precisam ser tomadas por nós em vários momentos de nossa vida. Todos os dias, diariamente, 24 horas ao dia, a gente precisa tomar decisões, sejam elas fáceis ou sejam decisões difíceis. E aí, o que é que acontece? O tempo de processamento necessário para que essas decisões sejam tomadas é ditado pelo cérebro. A partir desse momento, o corpo ele precisa analisar o dispêndio, o gasto de energia que o cérebro iria provocar para resolver aquele tipo de decisão. Ele começa a ter o poder de armazenar energia para que não gaste muita energia durante aquela decisão. Então, o que é que acontece? A partir do momento que a gente tem que tomar uma decisão, o cérebro precisa gastar menos energia possível. Esse menor gasto de energia possível é denominado heurística. E para a gente chegar no conceito de viés cognitivo, a gente precisa falar sobre o que são heurísticas, beleza? Bom, e aí, por que o corpo ele precisa não gastar muita energia? Por que o cérebro da gente mantém uma ordem de não gaste energia para isso, porque a gente precisa dar energia para uma coisa muito mais difícil que pode vir a acontecer lá na frente. Os humanos, no início da vida em grupo, eles se deparavam muitas vezes com situações de perigo de vida. Animais selvagens, busca por alimento, tudo isso. Fisiologicamente, o que é que acontecia? Os humanos, eles, ao se depararem com algum animal, algum estímulo externo que necessitava de uma resposta urgente dele, do cérebro, obviamente, a situação acontecia e aí é o que a gente chama de sistema de luta ou fuga. Ver o perigo na frente e ter que decidir entre ficar ou fugir. A isso é que, fazendo um paralelo, os pesquisadores estudaram muito tempo para verificar e fazer um paralelo com a heurística, porque fisiologicamente acontecia de verificar o perigo, ficar ou fugir, e aí quando o cérebro começava a processar essa fuga ou essa ficada para enfrentar o perigo, sistemas do cérebro, principalmente o sistema nervoso central, começava a expelir
estímulos para os sistemas do corpo, por exemplo, aumento de adrenalina para a pupila dilatar, os nossos ancestrais verificarem um maior espaço na geografia daquele perigo, e a partir disso ele começava a verificar situações em que ele podia escapar daquele perigo. Além disso, aumento da frequência cardíaca, porque se ele fugir, o sangue precisava nutrir os músculos para que ele melhorasse a corrida dele, enfim. Tudo isso tem a ver com a heurística, porque a partir do momento em que ele começa a pensar naquele perigo e responder, decidir o que fazer, esse processamento cerebral de decisão, de tomada de decisão, a gente tem o nome de heurística. E, professor, mas o que é heurística? Beleza. Heurística é um atalho mental para que a gente não gaste muita energia e resolva tome aquela decisão ou resolva aquele problema de uma maneira mais rápida, com pouco gasto de energia. Para o nosso corpo, para o nosso convívio, para a nossa vida em sociedade, isso às vezes é bom, como no caso de, por exemplo, decidir qual filme na Netflix eu quero assistir. Essa decisão ela é tomada baseada em heurística e é feita de uma maneira, vamos dizer assim, meio que automática. Porém, também pode gerar um comportamento inadequado. E esse comportamento inadequado, no meio dessa tomada de decisão, é chamado viés cognitivo. Tá, e o que é viés cognitivo? Sim, aí eu coloquei aqui um parêntese para a gente se relacionar com essa situação de luta ou fuga, porque ela não só ela está voltada para o viés cognitivo, para a heurística, ela também está voltada para adquirir um novo hábito, como eu já expliquei para vocês em uma palestra anterior. Também é o mesmo sistema, luta ou fuga, que está atuando. Além disso, o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, fala muito sobre a resposta. Se a resposta ela é muito rápida e o tempo de processamento cerebral ele é muito rápido, você tem pouca inteligência emocional. Então, quando você começa a processar um estímulo, quando você vai dar uma resposta para o seu pai, para sua mãe, por exemplo, que você responde muito rápido, muito cabeça quente, isso é um nível de inteligência emocional muito baixo. Talvez se você respirar, processar um pouquinho e for responder aquilo, talvez você não responda com agressividade e provavelmente você tenha um nível de inteligência emocional melhor. Então um sistema de luta ou fuga está relacionado a várias coisas no nosso corpo e não só a viés cognitivo. Beleza, mas o que são viéses cognitivos? É uma definição simples, né? A gente tem aqui que os viéses cognitivos são erros de julgamento ou um comportamento irracional. Muitas vezes a gente tem uma leitura de uma situação e a gente passa, por querer criar um atalho cerebral para economizar energia, a gente passa a resolver ou ter aquela ilusão, digamos assim, do que a coisa realmente é. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Por exemplo, existem vários tipos de viés, antes que eu comece a dar os exemplos, existem vários tipos de viés que os pesquisadores desde 1967 vêm trabalhando sobre esse tema e desde esse tempo é que eles vêm descobrindo vários tipos de viés e hoje, se não me engano, existem mais de 200 tipos de viés. E aí eu coloquei aqui apenas alguns para a gente ver e correlacionar com o tema que virá depois, que é preconceito. São coisas semelhantes? São. É a mesma definição de viés cognitivo e preconceito? Não, não é. No inglês, viés o nome em inglês de viés é bias. Se você colocar lá no tradutor, provavelmente ele vai lhe dar uma resposta de tradução como preconceito. Mas a gente vai ver que, apesar de andarem próximos, a gente vai ver que são coisas diferentes. E aí a gente
tem uns exemplos de alguns vieses, por exemplo. E talvez vocês se deparem com situações corriqueiras que acontecem com todos nós. Eu sou cheio de viés, todos nós, seres humanos, temos muitos vieses. E isso pode ser melhorado. Como pode ser melhorado? Conhecendo o que é, ou conhecendo o que são vieses, trabalhando e treinando as respostas internas que a gente dá em determinadas situações e, consequentemente, diminuindo esse viés dentro da gente, beleza? Então, por exemplo, quando a gente tem uma notícia de que um avião caiu em determinado lugar do mundo, a gente começa a pensar que a queda do avião ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Quando você começa a pensar sobre isso, você está caindo no viés de familiaridade, que é o viés de familiaridade significa aquele nível de viés em que, como acontecem coisas, como está acontecendo uma coisa agora, a gente acha que essa coisa é muito corriqueira e provavelmente a gente vai chegar a uma conclusão errada de que a queda de avião acontece muito mais do que situações de morte em queda de avião acontecem com mais frequência do que outros tipos de morte, que não é verdade. E aí você está caindo em um tipo de viés. O viés de excesso de confiança, a gente sabe que tudo em excesso é prejudicial. E o viés de excesso de confiança, ele retrata muito a postura de quem está transmitindo uma ideia, A gente tem a correlação ilusória, isso acontece muito dentro da pesquisa. E aí, como é que eu posso trazer aqui para dentro do nosso ambiente? A correlação ilusória é quando você quer associar uma determinada situação, comparar essa situação, só que essa comparação ela é totalmente impossível de ser realizada. Por exemplo, não dá para comparar, eu coloquei aqui a figura de uma bicicleta com um peixe, porque não dá para você comparar uma bicicleta com um peixe em nenhuma situação. Dentro do ambiente da gente, da educação física, por exemplo, não dá para comparar o desenvolvimento motor e uma habilidade dentro do basquete, por exemplo, com o desenvolvimento motor de um aluno na natação. Essa comparação, por exemplo, ele ter uma melhor resposta cardiorrespiratória, uma melhor capacidade física na natação, é muito diferente dessa resposta na capacidade física dentro do basquete, por exemplo. Não dá para comparar um jogador de basquete, se você quiser definir o que vem a ser uma melhor resposta cardiovascular ou uma melhor capacidade física de um jogador de basquete e de um nadador. Você não tem como comparar um com o outro. O que você pode comparar é o nadador com outro nadador e um jogador de basquete com outro jogador de basquete. Tem gente que faz muito isso em outros temas, né, que eu não quero abordar aqui, mas tem gente que compara uma coisa nada a ver com outra coisa nada a ver. Por isso que eu coloquei esse viés aqui de correlação. O viés de confirmação, a gente tem visto muito ultimamente, principalmente nos últimos 5 anos, e com a pandemia ele se aprofundou muito. O viés de confirmação ele acontece sem nenhuma base científica, apenas por a gente achar que aquilo é benéfico para alguma coisa, a gente começa a acreditar naquela benesse de determinada situação ou de determinado composto e, consequentemente, a gente procura confirmações que aquilo ali é benéfico para determinada situação. Ao procurar, ao não acreditar no que a ciência explica, por exemplo, e a gente procurar por outros caminhos que aquele determinado, um chocolate não emagrece, por exemplo. O chocolate não emagrece, a gente sabe, ou o chocolate emagrece. A gente sabe que, dependendo da ingesta calórica, o chocolate pode ser prejudicial ou não, dependendo da quantidade que seja ingerida. Mas tem gente que acredita piamente que o chocolate ele não emagrece e vai buscar fontes que confirmem aquela informação. E ele vai achar. E aí cai em viés de confirmação. Então, o viés de confirmação nada mais é que você procurar uma definição daquilo que você acredita sem se importar com as definições reais que existem no mundo de hoje. Principalmente aquelas baseadas na ciência. O viés de adesão é o Maria vai com as outras, com um exemplo bem prático
apesar de aquele grupo social que a gente vive estar relatando situações que não são verdadeiras, por a gente andar com aquele grupo social, a gente começa a acreditar que aquilo que está sendo dito é verdade. Então, percebam o perigo que isso pode acontecer. E aí, uma fala dentro de um grupo social que não é verdadeira pode acontecer coisas muito piores do que a gente está acostumado a ver. Aí, esse nome dá-se viés de adesão, que é aquilo que a gente está aderindo, enviesado por uma coisa que não é verdade, mas que a gente, para fazer parte daquele grupo social, a gente acaba indo com os outros. A maldição do conhecimento é a maneira com a qual uma pessoa realmente capaz, um professor, um cientista, um mecânico, que sabe do que está falando, ele começa a relatar palavras que não são habituais para a gente. Por exemplo, quando a gente chega num mecânico para consertar o carro ou a bicicleta, e ele vai falar com a gente num nível maior do que a gente conhece sobre aquele assunto, ele está caindo na maldição do conhecimento. Ele não está sabendo explicar para um leigo o que realmente ele precisa explicar sem que se cometa esse tipo de viés. Porque isso daí vai prejudicar a comunicação com uma pessoa que sabe muito sobre determinado assunto com uma pessoa que não sabe. E aí, dentro desse contexto, tem um tipo de viés que eu queria também trazer aqui para vocês, que se chama o efeito Dunning-Kruger. O que é esse efeito? Esse efeito é aquela pessoa que começa a estudar determinado assunto. Olha o gráfico direitinho, que vocês vão perceber. Aquela pessoa que lia um livro sobre fisiologia. O livro tinha 20 páginas. Aí o cara acha que, eu sou o fodão agora da fisiologia. Sei tudo de fisiologia. Quando ele começa nesse nível, ele está aqui, ó. É o pico da estupidez. Ele acha que sabe tudo, mas ele não sabe nada. E o que é interessante desse viés, desse efeito, é que a partir do momento em que o cidadão começa a estudar sobre aquele determinado tema definitivamente, ele começa a perceber que aquilo ali realmente é algo muito maior do que ele imaginava. E é aí que ele começa a aprender. E por isso que também trouxe isso aqui para vocês, porque a gente precisa ter essa concepção de quando a gente vai estudar algum determinado assunto, se a gente não se aprofundar, a gente vai cair nesse viés do efeito Dunning-Kruger. Então, a partir do momento que ele começa a estudar, ele vê que existe mais sobre esse assunto. Depois, e percebam que a curva, o conhecimento é a curva horizontal e a confiança é a curva vertical. No gráfico, quanto mais conhecimento ele adquire, menos confiança sobre o assunto ele tem. E é aí que ele começa a aprender. Dentro do mestrado eu passei por isso. Dentro da minha vida como professor, todos os dias eu passo por isso. E é interessante que vocês também percebam que isso é da natureza humana. Beleza, é da natureza humana. Mas se a gente não souber como agir com esse efeito, a gente vai sempre estar dentro do pico da estupidez, que não é viável para nenhum da gente. E aí, a partir disso, a gente tem o conceito que eu falei, que é um erro de julgamento do comportamento irracional, e mais recentemente o viés inconsciente tem estado na mídia no contexto de igualdade e antidiscriminação. E é o ponto que a gente faz a ponte, a transição para definição de viés e definição do que vinha a ser preconceito. Bom, vieses versus preconceitos são coisas semelhantes, como eu já falei no início, são coisas muito semelhantes, mas não são iguais. Como eu falei, bias em inglês significa viés. Se você colocar no tradutor, no Google Tradutor, bias, às vezes ele vai lhe traduzir como preconceito, às vezes ele vai lhe traduzir como viés. Mas a tradução de bias, que é viés, em preconceito, não está correta.
E a gente vai ver por quê. Em primeiro lugar, eu preciso dar uma explanada sobre a globalização de uma maneira geral, porque eu coloquei aqui um livro. Esse livro se chama Sapiens. Quem puder e tiver vontade, leiam algum dia, que é um dos melhores livros que eu já li. O que é que esse livro fala, basicamente? Ele retrata a história da humanidade desde os primórdios, desde a briga entre civilizações, como as civilizações e como o Homo sapiens vem se desenvolvendo dentro da natureza em comparação com outros Homo. E aí, por que ele se sobressai na natureza, enfim. Por que eu estou trazendo isso? Porque desde os primórdios existem preconceitos, não só na nossa sociedade, como também dentro do bando dos sapiens existiam preconceitos, mas eu não vou tão longe. Eu vou ficar aqui no eurocentrismo mesmo, porque a partir do momento em que surgiu a globalização, surgiu a comunicação, vocês sabem que a Europa era considerada o único continente mundial no início, né? Depois que foram se descobrindo outros continentes, é que se foi expandindo o mundo, enfim. A partir disso, o europeu, ele começou a observar que outras civilizações eram inferiores a ele. Mas por que isso? Porque eles se achavam os seres mais racionais, mais superiores e os melhores seres humanos possíveis dentro do mundo. A partir disso surge o eurocentrismo, que é... O eurocentrismo é... O europeu é melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer cidadão mundial que não seja europeu. E aí começa a se desenvolver preconceito dentro da civilização humana, principalmente nesse contexto. Depois do eurocentrismo, a gente tem o etnocentrismo, que é interessante que, observando a sala de aula, vendo um aluno que se veste de um jeito, ele é tratado com preconceito dentro da própria sala de aula. E aí isso a gente dá o nome de etnocentrismo, que é: eu sou melhor porque eu me visto melhor do que você. Você acha que se veste melhor, né? Mas você que está dizendo. E você começa a ter um preconceito com aquele grupo de alunos que estão dentro do mesmo contexto social e você se acha melhor do que ele. Olha que louco, né? Todos nós estamos aqui dentro de um ambiente, provavelmente todos nós temos a mesma situação financeira, uma situação financeira semelhante, mas existem pessoas que se acham melhores do que outros porque tem uma roupa melhor, porque tem, sei lá. Olha que nível de inferioridade, né? A gente, ao invés de querer progredir, querer crescer como pessoa, trata os outros como pessoas inferiores a nós. Bom, a partir do movimento de globalização também surgiram as teorias étnico-raciais, que é um dos preconceitos mais absurdos que existem na nossa sociedade, que é, além de eu ser europeu, eu também sou branco, e você que é sul-americano, pardo ou preto, você é muito mais inferior a mim. E também é um tipo de preconceito que a gente precisa olhar melhor para a gente, analisar a situação com nossos colegas e observar que o preconceito destrói o ser humano. Bom, beleza, mas o que é preconceito propriamente dito? Preconceito, se a gente for pela etnia da palavra, a gente vai ver que é um conceito preconcebido de uma coisa que eu não entendo nada. Olha aqui, o que é que acontece dentro... Pensem aqui comigo. Eu não conheço o Lucas, mas eu acho o Lucas um professor medíocre. Olha que viagem. Aí eu chego e pergunto: você já assistiu alguma aula minha? Não. Com base em que você está falando que a minha aula é ruim? Não, porque eu não gosto de você. Tá, mas por que você não gosta de mim? Tu me conhece? Então, a partir disso, pensem entre vocês. O quanto isso acontece diariamente na nossa sociedade e o quanto isso acontece aqui dentro da escola, o quanto isso acontece dentro da sala de aula que você convive. É muito difícil falar sobre isso, mas a minha intenção é colocar uma pontinha
para vocês pensarem depois. Como eu posso evoluir como ser humano? Como eu posso tratar melhor os meus semelhantes? Entendeu? Parecido com os vieses, a gente tem vários tipos de preconceito. A gente conhece, a gente sabe quais são os preconceitos, a gente convive com eles todos os dias. E a partir de agora, seria bom a gente começar a enfrentá-los. Quando a gente vir alguma situação que provavelmente seja preconceituosa, eu sugiro que a gente comece a se manifestar e dizer: isso não é assim, isso não está correto. Talvez, com uma atitude como essa, talvez a gente melhore como ser humano. Então, vários preconceitos existem dentro da nossa sociedade, começando com o preconceito da classe social, que eu falei que tem gente aqui dentro que se acha mais superior só porque tem um poder aquisitivo melhor. Existe o preconceito de crença, que a gente vê mortes, e isso é muito sério, porque o que é que está acontecendo atualmente? Estão acontecendo várias situações em que grupos de determinada crença estão atacando grupos de outra determinada crença só porque ele acha que aquela crença dele é a verdade. Percebam, eu comecei aqui a falar sobre ciência, sobre viés, e agora eu posso dizer, como diria meu orientador, quando você tem certeza de uma coisa, você está dando um abraço em Deus. O que é que quer dizer isso? A gente não tem certeza de nada, a gente acha, por uma concepção, um preconceito pré-estabelecido, que aquilo dali é o certo, é a certeza absoluta, mas que existem outros tipos de pessoas que acham uma coisa totalmente diferente. E você não pode ir de encontro àquilo ali sem ter o mínimo de civilização possível. Você não pode agredir uma pessoa porque ela pensa diferente de você. O ponto aqui hoje é esse. O ponto é: estamos em um nível de preconceito tão grande que nem conversar estamos sabendo mais. E aí a gente passa por todos aqueles processos que eu falei no começo. O nível de resposta do seu corpo sobre aquele determinado estímulo faz com que você seja agressivo, por exemplo. Será que estamos no caminho certo? Sim, existem outros preconceitos de nacionalidade, de orientação sexual, de etnia, são existentes na nossa sociedade. Bom, mas o preconceito, ele é considerado crime na nossa legislação. E aí, se a gente começa a agir de maneira preconceituosa, a gente pode estar cometendo um crime dentro da legislação do nosso país. Vocês já pararam para pensar que uma pessoa, só porque ser negra, ir comprar joias dentro de um shopping de alto nível social, e essa pessoa ser considerada um potencial ladrão dentro da loja, será que é uma sociedade que a gente acha que deve existir, ou uma sociedade que está cada vez mais doente? Por sorte, nesse exemplo que eu dei, a pessoa que foi comprar a joia nessa loja era delegada, e eu achei muito interessante o desfecho da história. Bom, eu estou terminando, mas para terminar eu preciso falar assim, sobre os números que existem dentro da nossa sociedade referentes aos preconceitos que existem dentro da nossa sociedade. Então, uma fala preconceituosa, um gesto preconceituoso, uma resposta para determinada situação que não seja de combate ao preconceito, ela pode gerar coisas muito piores lá na frente. Então, dentro dos números, a gente tem... Eu coloquei aqui, eu fiz uma busca sobre magistrado só para relatar dentro da sociedade o quão separados estão os negros e os brancos em níveis altos de cargos altos no Brasil. Então,
mais da metade. Mulheres representam 38% do total de juízes brasileiros. Entre os magistrados de segundo grau, são 23% apenas de mulheres. Será que, apesar do Brasil ter um número de mulheres maior do que o de homens, será que essa correlação, essa distribuição está correta? Não quero se pensar. Bom, movimentos para combater o preconceito. Então, se vocês forem buscar na história, e não sou eu que estou falando, a história nos diz, as mulheres, em 1916, elas podiam sofrer castigos por seus maridos dentro da lei daquele tempo. Olha que absurdo. Se uma mulher se vestisse de uma maneira que o marido não queria, ela poderia sofrer um castigo baseada na lei do país naquele momento. E aí, você vê a evolução histórica, aí você vai percebendo que depois disso, obviamente, essa lei caiu por terra, né? E aí as mulheres foram conseguindo conquistar melhores condições de vida. Percebam, até 1932, nenhuma mulher podia votar. A partir de 1932 é que se foi conquistado o direito ao voto feminino. Depois, as mulheres deixam de ser consideradas incapazes. No direito, a pessoa incapaz é aquela que não pode usufruir dos seus direitos sociais, direitos legais. Por exemplo, de ter uma identidade, por exemplo, de assinar um contrato, enfim. Até 1962, elas eram consideradas pessoas totalmente incapazes de exercer o direito da vida civil. Vê que louco. E por que eu estou falando sobre mulher? Porque também é um grupo social que recebe muito tipo de preconceito dentro da nossa sociedade. Só pelo fato de ser mulher, a gente já tem vários tipos de problemas, desde mortes, né? Principalmente na mulher negra, o número de mortes de mulher negra chega a ser absurdo no Brasil, enfim. E a população LGBT também sofre com esse tipo de preconceito. São mais de 5 mil mortes nesse tipo de população nos últimos 10 anos. Que também é uma consequência do preconceito que a gente começa a viver dentro da nossa sociedade. Já pensou que é uma pessoa morrer porque a outra não aceita ela do jeito que ela é? Mas para falar sobre preconceito, a gente tem que também falar sobre o conceito de equidade. O que é equidade? Percebam, muita gente acha que diminuir o preconceito entre as mulheres, diminuir o preconceito entre os negros, ou seja, qual grupo social for, muita gente acha que para combater esses preconceitos basta dar condições iguais para que eles convivam ou coexistam. E aí vem o conceito de equidade, que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa que sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e chega em casa às 9 horas da noite do trabalho, ela não tem a mesma condição de uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito bom, que está fazendo uma faculdade, que está fazendo um curso, e que essa pessoa provavelmente chega em casa, vai estudar, porque ela tem condição de estudar para aquele curso, para aquela universidade que ela faz, enquanto o outro está se ralando de trabalhar para um dia tentar um horáriozinho na sua vida e chegar numa universidade. Então, equidade, como a figurinha que está mostrando para a gente, já que o grandão aqui consegue assistir o jogo, vamos colocar um banquinho para o pequenininho também assistir igual, ou na mesma visão que ele tenha, ao invés de o grandão de entregar o mesmo banquinho para os três, é igualdade, mas não está correto. A gente tem que prezar pela equidade. E a equidade, porque o grandão vai ficar aqui, ó, com um banquinho, ele vai continuar mais alto do que todo mundo. Sem o banquinho, ele vai ter a mesma visão do jogo como os outros dois meninos que estão com o banquinho, dependendo do tamanho dele. Então, saber dosar essa distribuição é o nome que se dá à equidade. E por fim, eu já estou terminando,
Os conceitos eles são interligados, e se a gente pudesse, a gente falaria isso sobre esse tema o dia todo. Enfim, mas o conceito de diversidade, ele traz um pouco sobre os grupos sociais, e a gente tem que, no contexto social, a diversidade é a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero em um mesmo espaço. Será que a escola pode ser considerada esse mesmo espaço que a gente tem, desse conceito? Entenderam aí o ponto? Diversidade, viver em harmonia com os vários tipos de pessoas, sejam elas diferentes ou semelhantes a mim. É só isso. O objetivo dessa palestra hoje é, pelo menos, já expliquei, pelo menos colocar um pouquinho, uma pontinha de esperança para que vocês tenham capacidade de conviver com os outros, mesmo que eles pensem diferente de você. E por fim, como é que eu posso adotar a inclusão dentro do ambiente escolar? E aí eu falo sobre a diversidade cultural, trazer a diversidade cultural para a sala de aula, que foi o meu objetivo aqui hoje. Expor os alunos a diferentes pessoas em ambientes, que a gente convive com diferentes pessoas, convive com diferentes ambientes, mas não sabe lidar com isso. E muitas vezes eu já vi brigas dentro de sala de aula, só porque o outro se veste diferente de você. Lições explícitas sobre racismo e resolução de conflito também é o que a gente está tentando fazer aqui, apesar da pouca adesão. Eu estou vendo que muita gente está interessada, estou gostando de ver, mas estou vendo também muita gente fazendo de conta que está entendendo. E, finalmente, as conclusões que a gente chega dentro desse contexto da palestra de hoje. Heurística é uma técnica de pensamento e comportamento automático em humanos. Vou dizer de novo, heurística não é ruim, heurística não é boa. Depende da situação em que a gente esteja para que a gente tente reagir a determinado estímulo de maneira automática ou não. Vou dar só um exemplo para terminar. Por exemplo, uma pessoa que vai correr todos os dias, ela começa para voltar aqui um pouquinho para a heurística. Uma pessoa que vai correr para se exercitar todos os dias, vai chegar a um ponto em que ela não vai precisar mais se concentrar naquele exercício. Ela já vai estar correndo automaticamente, ela já vai poder ouvir uma música, ouvir uma notícia, ouvir um podcast, porque ela entrou no automático. Esse entrar no automático é o atalho da heurística, é um atalho benéfico que faz com que a pessoa crie uma automatização daquele movimento e consiga economizar energia para desenvolver outros estímulos para o cérebro. O problema da heurística é quando isso acontece e criam-se comportamentos inadequados e, consequentemente, vieses cognitivos, e é aí que está o problema. Vieses cognitivos são erros de julgamento e é consequência da heurística para o lado ruim, digamos assim. O preconceito também significa uma ideia ou um conceito formado antes de você reconhecer o que aquilo pode significar realmente. E por último, mas não tão menos importante, e é bom que se diga, muitas pessoas, quando a gente fala de preconceito, a maioria das pessoas que são preconceituosas, e eu me incluo dentro disso, ninguém é perfeito. Então, todos nós temos um preconceito existente em nosso interior. Mas qual o ponto? O ponto é reconhecer que você é preconceituoso em determinada situação, conseguir trabalhar e evoluir dentro daquilo. Porque se você pergunta para uma pessoa que não aceita que um negro entre na loja e você diz que ele está agindo com preconceito, ele vai dizer que não é preconceituoso. E ele vai dar vários motivos e várias desculpas para que aquela atitude dele seja viável. O que, na verdade, e aí chega na conjunção adversativa, eu não sou preconceituoso, mas, e aí tudo que vem depois do mais está corroborando com o que ele realmente é, preconceituoso. Pronto, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.